Boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações para deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, eu peço para você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, porque tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. Então peço para você encarecidamente para deixar o like, para se inscrever, que você ajuda muito a gente, tá? Ajuda demais o nosso crescimento. Eu vou falar sobre a repercussão que está tendo na imprensa envolvendo o Grupo City, Bahia e toda a expectativa que tinha em torno, né, desse Bahia que a imprensa agora está jogando um balde de água fria. Muitos estão falando assim, eu falei, eu disse, né? E aí você que está me acompanhando fala assim, Jonas, até você se surpreendeu. Cara, me surpreendi efetivamente, negativamente, com tudo que está acontecendo e parece que não foi só eu, né? Grande parte da imprensa que em algum momento achou, caramba, o Bahia chegou com tudo com o Grupo City. Agora a galera tá debatendo, André Rizek, Felipe Melo, Lédio Carmona e toda a galera da Sport TV, da Jovem Pan, estão debatendo sobre esse momento do Bahia e aonde que a gente errou, aonde que nós jornalistas erramos por conta dessa situação do Grupo City, Bahia, o porquê que até o presente momento o Grupo City, 3 anos aí já, não transformou, não elevou o Bahia de patamar efetivamente, tá? Eu não digo elevar de patamar efetivamente porque não tá mais brigando para não cair, isso para mim já era, isso para mim não é desculpa, né? Ah, mas pelo menos a gente não tá brigando para não cair. Aí não, né, meu amigo? Aí não. Mas antes de qualquer coisa, peço para você para deixar o like, para se inscrever e comentar. O seu comentário é muito importante para que nós possamos, de alguma forma, ler aqui o seu comentário, mandar aquele abraço mais do que especial para você. Então, eu gosto muito de ler os seus comentários aqui antes de efetivamente começar o nosso vídeo, para que nós possamos, de alguma forma, trazer vocês para dentro desse nosso projeto, que é o projeto da Gol TV, tá? O Gilvan de Jesus, ele botou aqui, ó, Jonas, ele pode ganhar o Bavi, e espero que ganhe, mas o Rogério não consegue mais passar confiança para a torcida. O Gilvan, cara, o sentimento do torcedor do Bahia com o trabalho é um sentimento de fim de festa, né? Parece aquele relacionamento, né, que tá apenas por conveniência, né? Aquele cara que tá casado lá com aquela mulher, mas não se amam mais e estão apenas por conveniência. Esse é o relacionamento, na minha opinião, do Bahia com o técnico Rogério Ceni. Jonas, não acredito que o Bahia possa vencer o jogo contra o Vitória. Mas, como se diz, clássico é clássico e qualquer resultado é possível. Espero que isso aconteça. Não tenho impressão que faça o Grupo City demitir o Ceni, mesmo que tome uma goleada. Possibilidade existe e você sabe. O Belisário Guedes, abraço pra você. Cara, eu já falei aqui em alguns vídeos, Belisário, sobre essa possibilidade do Grupo City demitir o técnico Rogério Ceni. Ele existe sim. E eu bato aqui, aí não é informação, tá? Pra depois a galera não vir aqui falar, você falou! Cara, eu tenho uma sensação muito grande, conversando com pessoas de dentro do próprio Bahia, de que do final do ano não passa. Pô, Jonas, mas ele tinha que sair agora. Cara, agora só se aconteceu uma tragédia insustentável. Sabe aquele 8-0 que o Flamengo deu no Vitória e no Maracanã? Se for lá no Barradão e meter um 5-0 fora as ameaças, 4-0 dando show, vitória em cima do Bahia, eu acho que é muito difícil a permanência do técnico Rogério Ceni. Apesar de o Grupo City estar cagando pro que você pensa, pro que você... Tá cagando pro que você pensa, pro que você acha, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Tá? Mas na torcida, eles não estão nem aí, irmão. Eles fazem o que eles acham, o que ele pensa. E esse tem o bônus de você ser uma SAF e tem o ônus, né? Esse é o ônus de você ser uma SAF. Né? Você tem um dono, cara. O dono faz o que quer. Essa é a pura realidade. Tá? Vamos lá. O Leonardo Macedo, abraço pra você. Tá botando. Leonardo Macedo botou aqui, ó. Infelizmente vai ser outro empate. E a pergunta que eu faço pra vocês que não acompanham esse vídeo, pra vocês, empate entre Bahia e Vitória no Barradão, pro Bahia é um bom resultado? Ou depende das circunstâncias, né? Um jogo jogado, um empate no último minuto, que dá com aquela sensação de vitória, de triunfo, né? Enfim. Valeu, Leonardo. Abraço pra você, irmão. O Blue Shark, ele afundou o time, ele foi o culpado de todas as eliminações, falando sobre o técnico Rogério Ceni. Cara, é inacreditável o quanto que a torcida do Bahia está desesperada e revoltada com o trabalho do técnico Rogério Ceni. Né? E eu não sei se ele não tem apoiadores, tá? E se tiver apoiadores, esses apoiadores estão escondidos com medo de falar alguma coisa e ser contestado, porque hoje você defender o trabalho do Rogério Ceni, você é taxado de doido, você é taxado de maluco, né? O problema do Bahia é além do elenco que foi mal formado pelo Cadu Santoro. O Bahia é muito mal treinado. A gente vê que o elenco não compra mais as ideias do entregador de camisa chamado Rogério Ceni, botou o Edmar Santos. Abraço pra você, Edmar. E a última aqui, ó. Nem os jogadores aguentam mais, ele falou um palavrão aqui, do Ceni, feito principalmente os jogadores de meio campo de 3 anos. Ele continua sem marcação e não cria nada. Se os pontas não criar, não tem gol. Botou aqui o Ambael Pereira. Abraço pra você, Ambael.
E o Fábio Moreira botou: com esse meio campo o Alejo vai morrer de fome. Foi uma coisa que eu falei aqui, volto a repetir, né? Eu não entendo o porquê. É muita burrice, cara, você contratar um atacante, que é um bom atacante, no caso do Alejo, você não tem um meio criativo para poder armar pro cara, pô. A não ser que você ache que ele é um fenômeno. A não ser que você ache que ele vai pegar a bola, sair driblando todo mundo, ele vai criar para ele mesmo e ainda vai fazer gol, ainda vai definir, sabe? Então, infelizmente a montagem do elenco ela foi muito ruim, e aí cai essa responsabilidade na diretoria do Cadu Santoro, porque você não pode contratar, né, o Alejo Vélez e ter para armar para ele o Rodrigo Nestor. Desculpa, não tem como. Não tem como mesmo, tá? E aí, meus amigos, a imprensa ficou empolvorosa quando o Grupo City chegou. O pessoal, o clubista, bairrista do Sudeste queria diminuir, né, essa chegada. Não, mas aí vai ser um clube satélite. Não, mas por quê? E aí chegou logo dando uma pancada que foi o Everton Ribeiro, e admito pra vocês que todo mundo ficou assim: ih, caramba, olha o Grupo City aí, será que vai transformar o Bahia numa superpotência? E evidentemente influenciadores, jornalistas, inclusive eu faço essa minha culpa, fiquei extremamente emocionado com a chegada do Grupo City e feliz em ver que um clube do Nordeste de alguma forma poderia furar essa bolha desgramada que tem do futebol sul e sudeste, né, onde só lá funciona, só no sul e sudeste que as coisas tem visibilidade. Eu falei, porra, chegou o Bahia. O Fortaleza tentou, caiu muito, né? Marcelo Paes saiu. E o Bahia chegou com tudo. Eu falei, agora o Bahia vai amassar meio mundo e vai mostrar que o futebol do Nordeste é gigantesco. E, consequentemente, muitos vêm atrás. O próprio Fortaleza, Ceará, Sport, o Santa Cruz, né? Então, o Bahia, pra mim, ele escancarou uma porta que, pra mim, muitos clubes do Nordeste iriam atravessar. Sabe? Quando você tem um matagal fechado, o Bahia chegou ali, ó, cortando o mato, abrindo trilha para que Santa Cruz e outras equipes pudessem passar e furar essa bolha. E essa bolha ela foi até furada parcialmente. Só que não adianta você furar a bolha e virar as costas, porque o seu adversário, vamos dizer assim, né, ele vai lá e vai tampar e vai ficar um pouco murcho, mas você não vai furar a bolha ali totalmente, né? E aí eu estava assistindo ontem alguns programas, Linha de Passe, né? Ontem não, anteontem, Linha de Passe, Sport TV, e tá todo mundo decepcionado com o que o Grupo City está fazendo no Bahia. E tem gente até se perguntando se realmente o Bahia não se transformou num clube satélite, porque quando a gente pega efetivamente aí o noticiário, o Grupo City está investindo no Manchester City. Agora quer contratar o Alan, tá contratando outros jogadores, tá vendendo por milhões outros jogadores, e aqui no Bahia o cara não quebra o bolso para fazer uma contratação minimamente importante, que é um substituto eventual pro Everton Ribeiro. Então o Rizek estava falando extremamente decepcionado, o Lédio Carmona disse que esperava muito mais aí do Grupo City, com o Bahia aproveitando o tamanho da camisa, o tamanho da torcida, o poder do futebol nordestino para efetivamente colocar o Bahia em outro patamar. O Felipe Melo, ele ficou meio, vamos dizer, com o pé no chão, e sempre foi mais pé no chão por quanto a isso, né? Ele sempre pregou muito cuidado em relação a essa situação do Grupo City e do Bahia, mas a verdade é a seguinte, cara. A gente comprou aquele discurso de que o Bahia ia ser temido, vai ser odiado, né? Em determinado momento, e principalmente ali no início, quando veio Lúcio Rodrigues, Everton Ribeiro, a gente achou que efetivamente as coisas elas pudessem acontecer, mas a verdade é que o que está acontecendo é decepcionante, né? E a imprensa já viu que o bicho papão não é tão grande quanto a gente achou que poderia ser, né? E a gente já percebeu que o investimento que o Grupo City vai fazer no Bahia não é nem próximo daquilo que se imaginava ou que é feito, principalmente lá no Manchester City, de que o grande temor nosso, o grande temor é de que eles possam transformar o Bahia simplesmente num RB Bragantino. E aí o torcedor não pode deixar que isso aconteça. Se você perceber que o Grupo City está satisfeito com o meio de tabela, se você perceber que o Grupo City está satisfeito em não ser protagonista, porque você não sendo protagonista, consequentemente, a sua responsabilidade ela é minimizada, né? A torcida precisa tornar o ambiente insustentável. Eu não digo só de Rogério Ceni, de todo o ambiente. Porque quando uma empresa como o Grupo City assume uma instituição como o Bahia, ela precisa entender aonde que ela está pisando. Ela precisa entender o tamanho da instituição, o tamanho da camisa, a responsabilidade perante os seus torcedores. É diferente do que é tratado o Bragantino, com todo o respeito ao Bragantino. O Bragantino não tem torcida, tem pouquíssimo torcedor, não é um clube de massa. Já pensou se o Grupo City chega aqui, pega um Corinthians da vida, um Flamengo, um Palmeiras? Não. A gente não vai disputar nada. A gente só vai ficar aqui no meio, né, sendo coadjuvante. A gente não vai disputar nada. Não, mas eu preciso de um 10. Não vou gastar. O dinheiro que eu ia gastar aqui, eu vou juntar aqui, eu vou gastar lá no Manchester City. Você acha que a torcida de Flamengo, Palmeiras, Corinthians estaria nessa passividade que está a torcida do Bahia? Duvido. Duvido eu dó, como diria minha avó. Até rimou. Duvido. Então, meus amigos, é hora de avaliar, é hora de olhar, é hora de entender, ter uma percepção mais ampla do que eles querem, do que eles estão fazendo, do que eles pretendem
para o Bahia. E depois disso, se não for contento com a história, com o peso da camisa, com as cores e o que o torcedor almeja para essa instituição, chegou o momento de cobrar. Cobrança pesada. Não adianta ficar cobrando vai no jogador só. Não adianta ficar só cobrando o Rogério Ceni. Não adianta ficar só cobrando o Cadu Santoro. Eles respondem para alguém. E esse alguém precisa ser cobrado e sentir. Ah, mas ele tá fora do país, irmão. Não sei como é que vai ser feito, mas a cobrança precisa chegar nele. Nem que seja no bolso, né? Que se tem algo que dói muito mais do que um tapa na cara, é bolso vazio. Essa é a pura verdade. Você que tá comigo na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente. É importante demais pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias aqui no canal pra você ficar super bem informado. Se você quiser, se você puder, torne-se membro aqui. Clique agora em Seja Membro. Entre no nosso grupo de WhatsApp, vem trocar ideia com a gente. Participe das nossas lives de pós-jogo, enfim, né? Cola com a gente aqui no canal Gol TV, tá bom, meus amigos? Forte abraço pra você, saudações, tamo junto, valeu!